Olá, benditos! No capítulo de hoje, temos a segunda mensagem de punição entregue pelo profeta Amós, apontando 3 pecados específicos que entristeciam o Senhor e arruinavam o reino do norte de Israel: o luxo, dirigido mais especificamente às mulheres, a hipocrisia e a obstinação. O conteúdo desta mensagem é o que nós veremos agora aqui no canal Bendito. Amós não foi treinado como profeta. Ele era um homem simples do campo. Quando foi transmitir a mensagem de Deus às mulheres pecadoras da classe alta de Samaria, ele ironicamente as chamou de vacas de Bazã. A palavra vacas não era necessariamente um insulto, mas sim uma referência à vida boa e abastada que elas levavam. Isso porque a região de Bazã, na parte norte de Israel, era conhecida por suas ricas pastagens e por produzir gado gordo e saudável. Esse título sarcástico aponta para os 3 principais pecados de Israel. O primeiro era o luxo, que as mulheres ricas desfrutavam, além de uma certa lascívia e sensualidade que o seu estilo de vida extravagante lhes proporcionava. Esse estilo de vida era conquistado através da opressão aos menos afortunados. Talvez elas não estivessem envolvidas diretamente nos maus tratos aos pobres, mas suas incessantes exigências por luxos levavam seus maridos a cometerem injustiças ainda maiores para satisfazer os seus desejos. Elas usavam sua riqueza na busca completa e egoísta do prazer. Com o acúmulo dos seus pecados, aquelas mulheres, assim como as vacas de Bazã, estavam sendo engordadas ou preparadas para o abate. Deus jurou pela sua santidade que elas seriam responsabilizadas e punidas por seus pecados. E esse foi um juramento extremamente solene e seguro, que garantia que o julgamento se tornaria uma realidade, porque o Deus Santo não mente, nem sua santidade pode permitir que o pecado fique impune. Amós descreveu o que aconteceria quando os assírios invadissem o reino do norte de Israel. Assim como os peixes são retirados da água por meio de anzóis, assim também as mulheres israelitas seriam retiradas para fora das facilidades e do luxo dos seus palácios de maneira súbita e violenta pelos assírios. Aquelas mulheres belas, ricas e viçosas seriam postas em fila e seriam conduzidas com uma argola posta em seus narizes em direção ao exílio sem volta. Uma imagem de vergonha, humilhação, desamparo e destruição total. O segundo pecado denunciado por Amós foi a hipocrisia. Ao dizer, vinde a Betel e Gilgal e multiplicai as transgressões, ele está usando de ironia, fazendo um convite a um povo que está tão envolvido com o pecado que não pode mais se arrepender. Os reis do norte de Israel não queriam que o seu povo fosse ao reino do sul para sacrificar em Jerusalém. Por isso, eles estabeleceram centros rivais de adoração em Betel e em Gilgal. Eles pensavam que nestes locais estavam oferecendo sacrifícios ao Senhor, mas como a oferta não era feita em obediência a Deus, isso só aumentava ainda mais a sua culpa. Esses 2 versículos nos dão um resumo dos tipos de coisas que ocorriam em Betel e em Gilgal, 2 cidades idólatras, deixando claro que o culto a Yahvé estava misturado com a idolatria pagã e isso produziu um sincretismo doentio e abominável para o Deus de Israel. A aliança de Yahvé com seu povo afirmava claramente que ele iria abençoá-los se eles fossem obedientes à sua lei. Caso contrário, eles seriam disciplinados. Infelizmente, eles desprezaram o amor de Yahvé, rejeitaram suas advertências e escolheram o pecado e a morte.
Além do luxo e da hipocrisia, o reino do norte de Israel abrigava um terceiro pecado, a obstinação. Por isso, Deus permitiria que a nação, que até então era próspera, passasse por várias dificuldades a fim de que eles se voltassem para o Senhor. Eles enfrentariam a fome, mas não voltariam. Enfrentariam a seca, mas não voltariam para Yahvé. Enfrentariam a destruição das colheitas, mas ainda assim não voltariam. Enfrentariam enfermidades e derrota na guerra, mas não voltariam. Enfrentariam a catástrofe, mas não voltariam para Yahvé. Nos versículos 9 a 11, vemos que a mão do Senhor foi se tornando cada vez mais pesada sobre o seu povo. Mas esta não foi uma demonstração da ira de Deus, mas sim do seu amor. Ele começou seu castigo lentamente e foi aumentando aos poucos, usando a menor quantidade de disciplina necessária para fazer o coração do seu povo se voltar para ele. Israel foi poupado como uma brasa ardente tirada do fogo do julgamento, como o julgamento que consumiu Sodoma e Gomorra. E embora Deus os tenha poupado, eles não se voltaram para Yahvé. Note como eles eram um povo totalmente obstinado. Não importava a disciplina que o Senhor enviasse, o povo se recusava a voltar para ele. É bem verdade que qualquer um pode tropeçar no pecado e sentir a mão corretiva de Deus, mas um problema muito maior é quando sentimos a correção de Deus e ainda assim não retornamos para ele. Ao dizer, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, Amós transmite um aviso sério. Essas palavras não eram um chamado ao arrependimento, mas um anúncio de que era tarde demais para se arrependerem. Para nós, hoje, essas palavras ainda soam como um chamado ao arrependimento. Por isso, devemos estar sempre preparados para o dia desse grande encontro com Deus. Amós encerrou essa mensagem com uma doxologia de adoração ao Senhor. Quando um servo de Deus louva ao Senhor diante das calamidades iminentes, isso mostra que ele é uma pessoa de grande fé. Nessa doxologia, o profeta nos lembra de que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele pode todas as coisas e ninguém é capaz de detê-lo. Ele é o Deus onisciente, que sabe o que pensamos, de modo que não há nada que possamos esconder dele. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus das hostes dos céus e da terra. E amanhã nós vamos ver a terceira mensagem de Amós, que nada mais é do que um lamento, um cântico fúnebre sobre a morte do reino do norte de Israel como nação. O teor desse lamento você vai ficar sabendo amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.